Como uma família conseguiu controlar um país inteiro por mais de meio século? O nome Assad se tornou sinônimo de poder absoluto, opressão implacável e uma luta constante para permanecer no topo. Mas o que realmente aconteceu nos bastidores dessa dinastia que moldou a história da Síria? Vamos revelar os segredos sombrios e as intrigas por trás do clã Assad, os pactos, os conflitos internos e as traições que levaram à sua ascensão e, finalmente, à sua queda dramática. Você vai descobrir como uma família transformou a Síria em seu império pessoal e por que, após décadas de domínio, tudo desmoronou. Prepare-se para mergulhar em uma história de poder, ambição e decadência, que ainda hoje ecoa no destino de milhões. Agora, vamos começar essa jornada e desvendar o que realmente aconteceu com a dinastia Assad. Na imagem, vemos reunida a família Assad, um clã poderoso que dominou a Síria por mais de meio século. Na parte inferior da fotografia, está o líder sírio al-Assad, que permaneceu no comando do país por quase 30 anos, ao lado de sua esposa Namlov, mãe de seus 5 filhos. Acima deles, encontram-se seus descendentes, Bashar al-Assad, distinguindo-se por sua altura, junto de seus irmãos Mar, Baz ou Imar. Na extremidade direita, está sua irmã mais velha, Bushra. Por mais de 5 décadas, essa família construiu um culto em torno de si mesma. Estátuas, retratos e cartazes dos Assads eram onipresentes na Síria, projetando uma imagem de austeridade, autoridade e invencibilidade. Eles desejavam ser percebidos como figuras quase divinas, merecedoras de uma lealdade absoluta. Aqueles que ousavam desafiar essa supremacia enfrentavam retaliações implacáveis. Para manter o controle, a família não hesitava em sacrificar milhares de vidas sírias. Ainda assim, por trás da fachada impenetrável, existiam pessoas comuns, com fraquezas e conflitos próprios. Quem eram os Assads além da máscara? Por que al-Assad considerou se separar de sua esposa Ana? O que levou Bushra, sua única filha, a romper laços com Bashar e fugir do país? Há rumores de que Asma al-Assad, esposa de Bashar, também deseja o divórcio e planeja mudar-se para Londres. O destino dos membros desta família, agora espalhados pelo mundo, levanta perguntas intrigantes. Em 8 de dezembro de 2024, o regime de Bashar al-Assad ruiu após 24 anos no poder, encerrando uma era na Síria. A ofensiva veloz das forças opositoras varreu o país, e Assad fugiu para a Rússia, onde Vladimir Putin lhe concedeu asilo político. Sua partida ocorreu um dia após a queda de Damasco, o núcleo de seu regime, para as forças rebeldes. Posteriormente, Assad declarou que jamais cogitou abdicar ou fugir, alegando que sua prioridade era continuar resistindo. Segundo ele, permaneceu na capital até que a cidade foi tomada, partindo somente com o apoio das forças russas para Latakia e, enfim, rumo à Rússia. Contudo, muitos duvidam dessa narrativa. A ideia de que Assad não planejava escapar parece improvável, considerando que sua esposa e filhos já haviam deixado o país. Há indícios de que Assad vinha preparando refúgios na Rússia há anos, adquirindo apartamentos de luxo em Moscou e transferindo milhões de dólares para o exterior. Apesar dessas evidências, ele insiste que nunca teve intenção de abandonar a Síria, mas suas ações contam outra história. No exílio, Assad, sua esposa Asma e seus filhos desfrutam de uma vida de luxo, sustentada pela vasta fortuna acumulada durante seu regime. Entretanto, rumores sugerem que o casamento de Bashar e Asma enfrenta dificuldades. Um jornal turco relatou que Asma teria solicitado o divórcio e planejava retornar a Londres para viver com seus pais, em busca de tratamento médico para sua leucemia. A viabilidade disso, porém, é questionável, dado que ela enfrenta sanções internacionais e possíveis acusações de envolvimento em crimes de guerra. Enquanto o destino de Bashar e sua família parece incerto, pouco se sabe sobre os demais membros do clã Assad. Antes de entender onde eles estão agora, é importante relembrar como essa família chegou ao poder. al-Assad, pai de Bashar, ascendeu à presidência da Síria em 1971. Casado com Ana Namlov há anos, enfrentou desafios em sua relação. Alguns acreditam que Ana desempenhou um papel crucial na ascensão de Az, sendo não apenas sua esposa, mas uma figura influente nos bastidores. Proveniente de uma das famílias mais proeminentes da Síria, ela preferia manter-se fora dos holofotes, moldando o destino do país de forma discreta. Muitos acreditam que o casamento de Az e Ana foi mais uma aliança estratégica do que uma união baseada em amor verdadeiro. Az ganhou prestígio e conexões importantes graças à poderosa família de Ana, que apoiava suas ambições políticas, enquanto Ana conquistou um marido influente e determinado. Apesar disso,
relatos de pessoas próximas sugerem que o vínculo emocional entre os dois era frágil. As, conhecido por sua personalidade prática e focada, parecia impaciente com o temperamento reservado e sério de Ana. Fontes confidenciais apontam que ele chegou a considerar o divórcio ou até mesmo a possibilidade de tomar uma segunda esposa. Esse pensamento era impulsionado por sua visão de que uma parceira mais sociável e carismática poderia ajudá-lo a fortalecer sua posição no cenário internacional. Uma figura que despertou seu interesse foi Lamia Taz, esposa de Mustafa Taz, seu aliado próximo e ministro da Defesa. Diferente de Ana, Lamia era conhecida por sua personalidade extrovertida e cativante, qualidades que as admirava. Contudo, quaisquer planos nesse sentido nunca se concretizaram. As permaneceu com Ana, talvez reconhecendo o valor da estabilidade e lealdade que ela representava, apesar de sua natureza introspectiva. Ana, mesmo longe dos holofotes, exerceu significativa influência sobre a família Assad. Seu papel foi essencial para moldar o destino de seus filhos e sustentar o legado de As. Embora o casamento entre eles não tenha sido digno de um romance idealizado, foi uma parceria crucial para que As se tornasse uma das figuras mais poderosas do Oriente Médio. Para Ana, a união trouxe imenso prestígio e riqueza à sua família. Sob o governo de As, os Mlu floresceram, assumindo posições de destaque nos setores estratégicos da economia síria. O sobrinho de Ana, Rami Mlu, chegou a ser o homem mais rico da Síria, acumulando uma fortuna estimada em 5 bilhões de dólares. Como mãe, Ana desempenhou seu papel com firmeza, criando 5 filhos do casal. A primogênita, Bushra, nasceu em 1960 e se destacou como uma mulher forte e inteligente, tornando-se uma figura influente na família. O filho mais velho, Basil al-Assad, era o herdeiro aparente, uma estrela em ascensão na política síria. Bashar al-Assad, conhecido por seu controverso governo de 24 anos, veio em seguida. Os 2 filhos mais novos, Maj e Mar, seguiram trajetórias distintas. Maj, reservado e discreto, viveu longe dos holofotes até sua morte prematura, enquanto Mar se consolidou como um elemento-chave do regime, temido por sua brutalidade. Apesar do sucesso político, o ambiente familiar dos Assad era marcado por distanciamento e formalidade. Basil al-Assad descreveu seu pai como uma figura distante, quase ausente, sempre absorvido por suas obrigações como líder. As refeições em família eram raras, e mesmo nas viagens de verão a Latakia, As passava a maior parte do tempo isolado em seu escritório, longe da família. Esse afastamento deixou uma lacuna emocional significativa, que Ana tentou preencher. Como mãe, ela assumiu o papel de guia e mentora de seus filhos, especialmente de Bashar, a quem ofereceu o apoio e orientação que o pai muitas vezes não podia proporcionar. A estrutura de poder dentro do clã Assad era cuidadosamente organizada para garantir que o controle permanecesse dentro da família. Cada membro ocupava posições estratégicas no governo, supervisionando setores cruciais e consolidando a autoridade do regime. As eleições presidenciais realizadas durante o governo de Az eram meras formalidades, com resultados previamente manipulados para garantir-lhe mais de 90% dos votos. O plano de Az era claro: manter o poder dentro da família por gerações. Inicialmente, Az via em Bushra a sucessora ideal, admirando sua inteligência e habilidade. No entanto, em uma sociedade profundamente patriarcal como a Síria, uma mulher no poder era impensável. Assim, o foco recaiu sobre Basil, que foi treinado ao longo de anos para assumir a presidência. Porém, em 1994, uma tragédia abalou a família. Basil morreu em um acidente de carro. Esse acontecimento mudou o destino da dinastia Assad para sempre. Se você quiser explorar mais sobre a vida de Basil, sua relação com figuras como a princesa Aya da Jordânia e os desdobramentos de sua morte, há um vídeo detalhado sobre ele em nosso canal. Agora, prossigamos para entender como essa tragédia remodelou o futuro da Síria e da família Assad. A trajetória de Bashar al-Assad sofreu uma reviravolta drástica. De uma vida discreta na Inglaterra, onde treinava como oftalmologista, Bashar foi convocado às pressas de volta à Síria após a morte de seu irmão Basil. Sem aviso, foi informado de que assumiria o papel de sucessor escolhido pela família. A responsabilidade inesperada surpreendeu Bashar, que nunca demonstrara interesse em política ou liderança. Ana Mlu, sua mãe, nutria uma preferência notável por Mar al-Assad, seu filho mais jovem. Com sua inteligência estratégica e personalidade forte, Mar parecia ser o herdeiro ideal aos olhos de Ana.
No entanto, al-Assad, em vida, havia decidido que o poder deveria passar a Bashar, visto como o mais apresentável publicamente entre os filhos. Apesar de suas reservas, Ana aceitou a escolha de As, compreendendo a necessidade de manter a unidade familiar para assegurar a continuidade do regime. Cada membro do clã Assad tinha um papel definido na manutenção do poder, com uma exceção, Majid al-Assad. Diferente de seus irmãos, Majid nunca ocupou cargos no governo nem se envolveu ativamente na política. Lutando com questões emocionais e de saúde mental, Majid optou por uma vida mais reservada, dedicando-se à engenharia elétrica. Casado com Hua Au, ele não teve filhos e enfrentou uma longa batalha contra uma doença que culminou em sua morte prematura em 2009. Em 2000, a morte de al-Assad, após 30 anos no poder, marcou o início da presidência de Bashar. Muitos sírios, inspirados por sua educação ocidental e sua esposa Asma, esperavam que ele trouxesse reformas e modernização. Asma, com sua formação em finanças e charme ocidental, parecia ser a personificação de uma nova era. No entanto, a realidade se desenrolou de forma muito diferente. A influência de Ana Amlu permaneceu poderosa. Considerada por muitos como a figura mais implacável da família, ela moldou a liderança de Bashar. Quando os protestos da Primavera Árabe chegaram à Síria em 2011, Bashar enfrentou uma decisão crucial: oferecer reformas ou reprimir os manifestantes. Ana, conhecida por sua abordagem linha dura, foi categórica. Ela persuadiu Bashar a seguir o legado autoritário de As, invocando memórias do patriarca para reforçar a determinação do filho. Essa decisão resultou em uma repressão brutal, que deu início a um conflito devastador. Sob a orientação de Ana, Bashar consolidou seu governo, mas ao custo de mergulhar a Síria em um caos sangrento que persistiria por anos. Enquanto isso, Mar al-Assad, o irmão mais jovem de Bashar, tornou-se uma figura indispensável no regime. Comandando o exército sírio, Mar era considerado o braço direito de Bashar e frequentemente descrito como o segundo homem mais poderoso do país. Mar desempenhou um papel central na supressão de dissidências, incluindo a repressão à Primavera de Damasco, um breve momento de abertura política nos anos 2000. Sua reputação como linha dura foi consolidada durante a Revolução Síria, onde liderou operações brutais contra civis e forças da oposição. Além disso, Mar foi acusado de corrupção e envolvimento no tráfico de substâncias ilícitas, acumulando fortunas para o regime. Quando as forças rebeldes entraram em Damasco, Bashar tomou a decisão de fugir para a Rússia, deixando Mar para enfrentar a oposição sozinho. A fuga de Mar foi digna de um filme. Usando túneis subterrâneos conectados à sua mansão luxuosa, ele escapou da captura, embarcando em um helicóptero para um país vizinho, que se acredita ser o Iraque. Após se reagrupar e garantir sua segurança, Mar finalmente se reuniu com Bashar na Rússia, onde o clã Assad buscava desesperadamente preservar o que restava de seu poder e influência. A fuga de Mar al-Assad marcou o fim de sua participação direta no conflito sírio, mas sua trajetória permanece como um exemplo da complexidade e lealdade que caracterizam o clã Assad. Hoje, apenas 3 membros dessa dinastia continuam vivos: Bashar al-Assad, seu irmão Mar, ambos refugiados na Rússia, e sua irmã mais velha, Bushra. Ana Amlu, a matriarca da família, faleceu em Damasco em 2016, aos 85 anos, sem presenciar a queda do regime que ajudou a sustentar por décadas. Mas e Bushra? Antes uma figura central na família Assad, profundamente admirada por seus pais, Az e Ana, Bushra era vista como a filha prodígio, destacando-se por sua inteligência e habilidades políticas. Única entre os filhos a ter um vínculo próximo com Az, Bushra conquistou a confiança e o respeito do pai, ocupando um escritório próximo ao dele e atuando em questões administrativas e estratégicas. Em 1984, durante a crise envolvendo a tentativa de golpe de Rifa al-Assad, tio de Bushra, sua influência foi decisiva. Quando a prisão de Rifa era iminente, Bushra persuadiu-as a optar pelo exílio do irmão em vez de manchar a reputação da família com sua detenção. Esse episódio destacou sua capacidade de moldar decisões críticas nos bastidores. No entanto, a trajetória de Bushra tomou um rumo complicado com seu casamento, em 1995, com Asef Shalka, um oficial militar muito mais velho. A união gerou tensões dentro da família devido ao passado controverso de Shalka, que já havia sido casado e tinha filhos de um relacionamento anterior. Embora o casamento tenha sido amplamente desaprovado, Bushra, conhecida por sua determinação, ignorou as objeções familiares. Com o passar dos anos, Asef consolidou sua posição, tornando-se uma figura poderosa no aparato de segurança sírio.
mas a morte de As, em 2000, desestabilizou o equilíbrio delicado da família. Sem o pai para protegê-la, as tensões entre Bushra e seus irmãos aumentaram. Bushra questionava a capacidade de Bashar como líder e desaprovava sua esposa, Asma, por sua crescente presença pública. O conflito culminou em um rompimento amargo, que resultou na marginalização de Bushra dentro da dinastia. A tragédia atingiu Bushra em 2012, quando Assef foi morto em um ataque à bomba organizado pelo exército sírio livre. A morte devastou Bushra, e a ausência de Bashar Mar no funeral aprofundou ainda mais a fratura familiar. Sentindo-se alienada e preocupada com a segurança de seus filhos, Bushra tomou uma decisão drástica, deixou a Síria e se estabeleceu em Dubai, onde recebeu asilo. Sua partida marcou uma ruptura definitiva com o regime de Bashar, levando muitos a acreditar que ela buscava se distanciar tanto do conflito quanto do legado de sua família. Em Dubai, Bushra começou uma nova vida, longe das sombras da dinastia Assad, mas continuou enfrentando os efeitos colaterais de seu sobrenome. Sua filha, Ana, foi destaque em 2019, quando a Agência Nacional de Crimes do Reino Unido congelou os $25 mil restantes em sua conta bancária, um lembrete dos esforços internacionais para responsabilizar a família Assad. Enquanto Bushra se afastava, outros membros da família estendida tomaram caminhos ainda mais ousados. Manal, casada com Maral Assad, colocou-se em uma posição delicada, sendo próxima do núcleo do regime, mas mantendo laços com sua irmã, Majadon, uma crítica vocal de Bashar. Ma, uma empresária de classe alta, desafiou Bashar diretamente em uma ocasião, provocando ameaças físicas por parte do ditador. Hoje, ela vive no exílio, um símbolo de que nem todos os Assad se alinharam ao governo opressor. A história de Bushra, com sua ambição, tragédia e isolamento, é um reflexo das dinâmicas complicadas dentro de uma família que dominou a Síria por décadas. Sua saída de cena, como a de outros que se opuseram ao regime, evidencia as rachaduras em uma dinastia que parecia inquebrável. Em Londres, Majadon continua a se manifestar contra o regime de Bashar al-Assad, um exemplo corajoso de resistência dentro da família. Outro oponente notável é seu primo Ribal al-Assad, um ativista político dedicado à luta por reformas democráticas na Síria. Assim como Ma, Ribal percebeu desde cedo a verdadeira face do governo de Bashar e tomou a decisão de cortar laços com o legado opressivo de sua família. Aqueles que rejeitaram o regime de Assad e se distanciaram de seus crimes muitas vezes encontraram segurança e sucesso no exterior. Entretanto, o destino dos que permaneceram leais a Bashar foi bem diferente. Durante a queda de Damasco, muitos de seus aliados mais próximos pereceram, abandonados por aquele a quem juraram servir. Quando as forças rebeldes cercaram a capital, Bashar fugiu para a Rússia, deixando seus seguidores para enfrentar a vingança da oposição sozinhos. A história do clã Assad é um retrato sombrio das consequências da lealdade a um regime impiedoso. Enquanto Bashar e sua família agora vivem no luxo na Rússia, sustentados por riquezas acumuladas através de décadas de corrupção e opressão, o futuro desse estilo de vida extravagante é incerto. A queda de Damasco e a alienação de muitos membros da família Assad mostram que até mesmo as dinastias mais poderosas podem ser desfeitas por suas próprias contradições internas. Mas o que você acha dessa história? Como essa narrativa de poder, lealdade e traição impacta você? Escreva nos comentários sua opinião, curta o vídeo e inscreva-se no canal para mais histórias como esta. Obrigado por assistir.